Olá, senhora! Seja muito bem-vinda ao Código Aberto Podcast, o único podcast que abre o que transforma boas profissionais em marcas de desejo. E no episódio de hoje nós vamos abrir o Código do Desejo, como despertar mais o desejo no teu paciente, no teu cliente aí na tua clínica estética, consultório. Mas antes da gente dar início, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like, compartilhar com aquela amiga da ROF, da área da beleza, que precisa estar assistindo aqui conosco. E ativa as notificações, pois toda terça-feira, 11h30 da manhã, tem um episódio novo aqui no nosso canal. Além disso, tem lá as nossas redes sociais que a gente está sempre atualizando. Instagram, @Código Aberto Podcast, e o meu pessoal, @BesFlores. E sem mais delongas, bora começar o episódio de hoje? Deixa eu falar, hoje eu trouxe uma convidada de milhões aqui para conversar conosco. Doutora Luana Morim, que sabe falar muito bem sobre despertar o desejo, cirurgia dentista, especialista em harmonização orofacial e implantodontia, referência em procedimentos estéticos com foco em naturalidade. Doutora Luana une técnica, precisão e um olhar sensível. Lu, seja muito bem-vinda! Nada. Nossa, adorei essa abertura do podcast, Gostou? né? Ficou sensacional. Esse é digna de venda, né? De desejo. Exatamente, digno de desejo pro pessoal assistir nós. Então, Lu, se apresente para quem ainda não conhece. Muito obrigada. Eu sou a doutora Luana Morim, eu tenho uma clínica de harmonização facial em São Leopoldo, com foco realmente em naturalidade, pensando mais na parte das tecnologias, coisas, eu acho que o menos é mais, e a gente segurar o nosso processo de envelhecimento tá cada vez em alta, né? Eu acho que a ROF, a harmonização facial, vai abrindo um leque muito interessante para nós, onde a gente vai pensando assim, eu não preciso envelhecer como minha mãe, minha avó envelhecia, né? Então eu consigo prevenir esse processo de envelhecimento. Então a ideia é essa, a nossa clínica lá vai tanto da parte de harmonização facial e corporal também, a gente tem biomédicas que fazem a parte corporal, mas principalmente em foco nas tecnologias, né? Hoje eu acho que é uma das poucas clínicas que tem todas as tecnologias no portfólio, que a gente pode falar isso um pouquinho pela frente. Então quem precisar me encontrar, @doutora Luana Morim. Ai, que delícia, gente, essa mulher maravilhosa. E eu já quero aproveitar e entender um pouco mais, né? Eu gosto muito de escutar, já te conheço um pouco, mas pra quem não te conhece ou já conhece, é sempre bom, né, a gente ouvir. E eu sei que o teu início não foi do jeito que é hoje, né? E eu gosto muito de trazer essa referência porque muitas vezes as pessoas, elas estão nesse lugar ou querem sair desse lugar e elas acham que já vão chegar lá no topo, já vão chegar sendo uma doutora Luana Morim. Mas não, tem um processo pra gente fazer isso, né? E antes da gente realmente falar um pouco mais sobre desejo, porque isso não deixa de ser, porque é a tua história, né? Como que foi esse teu início? Porque tu já não começou na clínica, né? Tu começou em clínica popular. Conta um pouquinho pra gente. Tá bem, tá afiada, né? Fiz o tema de casa. Fez o tema de casa, muito bem. Mas é bem isso mesmo, as pessoas acham que é tudo muito fácil, né? Então eu vim de uma família humilde, claro que uma família humilde que me deu todo o suporte, eu consegui fazer uma faculdade particular, né? Então assim, com muito esforço dos meus pais pra pagar tudo isso. E logo que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar numa clínica popular, que era uma clínica que realmente era master popular, né, assim, e eu digo assim, que é um início muito lindo, eu acho que todo mundo que sai da faculdade merece realmente passar por esse processo, né, esse processo de aprendizado, é ali que tu vai acertar, que tu vai errar, que tu vai ter uma vivência diferente, né. Então eu fiquei por quase 4 anos nessa clínica popular, eu trabalhava das 8 às 8, eu ganhava uma miséria, porque eu sou dentista, né? Então eu fazia mesmo a parte de odontologia. Então uma limpeza de dente era R$100, eu ganhava R$10. Nossa. Pensa, eu ganhava 10% daquilo que eu produzia. Então assim, eu realmente fazia aquilo ali, eu sempre tive algo por cuidar das pessoas, assim, sabe? Eu sempre quis isso, sempre quis trazer esse amor, esse cuidado, né? Então chegava senhorinhas ali que não tinham condições de, tipo, extrair os 5 dentes que precisava. A Luana cobrava 1, extraía os 5 e fazia a prótese dela parceladinha, porque realmente eu tinha esse cuidado e esse amor. E eu acho que isso que foi encantando realmente, sabe? Então, a trajetória foi basicamente isso. Eu trabalhei por quase 4 anos dentro de uma clínica popular, até eu ver que realmente eu precisava abrir meu próprio negócio, eu sempre quis isso.
a minha mãe, ela sempre me inspirou muito em ser uma mulher independente, em ter um próprio dinheiro, sabe? E ela é uma pessoa muito batalhadora, ela sempre trabalhou muito, ela veio de uma família muito, 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 muito humilde. Pra te ter noção, os meus pais, a minha mãe vendia churros e meu pai vendia sorvete, né? Então, assim, foi uma construção que eu tinha com eles em tudo isso, essa vida, né? E aí eu consegui realmente dar valor ao meu dinheiro. E a minha maior dúvida era assim, será que um dia eu vou conseguir ter o salário que a minha mãe tem, assim? Será que eu vou conseguir me bancar com as coisas, os luxos que eu gostava de ter, assim, né? E o esforço que a minha mãe fazia por mim, e meu pai, enfim. E graças a Deus isso deu muito certo. Eu acho que hoje eu consegui superar muito mais a minha mãe, minha família, assim, né? E fico muito feliz. Mas eu acho que essa trajetória, assim, ela é bem importante para nossa evolução, né? E aí, nesse meio tempo, nesses 3 anos de clínica popular, eu comecei a fazer implantodontia, porque eu adorava fazer cirurgias. E aí comecei a fazer implantodontia e veio muito forte essa parte da ROF, né? Começou a crescer muito, foi aí mesmo. E aí eu falei pra minha mãe, eu queria também fazer especialização de harmonização facial. Ia ser a primeira turma reconhecida pelo MEC, porque antes não era, tinha esses cursos de harmonização, mas não era realmente legalizado, assim, né, pelo CRO e pelo MEC. E aí surgiu essa primeira turma, eu disse, mãe, eu queria fazer, só que assim, eu não vou conseguir pagar, tipo assim, uma especialização e a outra, enfim. Ela, não, eu estudo, não te nego, eu pago uma e tu paga a outra, pode ser? Eu disse, pode. E aí foi assim que foi começando. E aí eu fui, gosto do comercial, eu gosto de falar, e eu ia indo, não quer fazer, eu tô uma paciente modelo, vamos fazer, e não sei o quê, fiz o curso e tal. E fui pegando, daí as amigas, a mãe das amigas, e fui fazendo assim. Ia no salão de beleza e falava no salão de beleza que eu tava fazendo. Fazia um precinho mais em conta para as pessoas fazerem. E assim foi indo o meu nome, né? Quando chegou um ponto que eu tava dentro dessa clínica popular, fazendo já procedimentos estéticos, assim. Legal. E aí eu disse, não, eu preciso do meu espaço. E aí foi quando surgiu a clínica. E a minha mãe falava assim, vamos construir ali vamos pegar uma sala, alugar uma sala, tu faz teu consultório e assim por diante. Mãe, eu quero uma clínica. Eu quero uma clínica TR. Eu sempre sonhei nisso. E o meu pai sempre me fez vibrar coisas assim. Tu quer algo, então tu imagina, tu pensa, tu sonha, tu sente o cheiro, tu sente o brilho, tu te imagina dentro. E eu sempre fiz isso na minha vida, com tudo que eu queria, sabe? Então a clínica já era esse sonho. E aí foi que eu falei assim, não, mãe, eu prefiro esperar, trabalhar um pouco mais, a gente juntar um pouco mais pra eu fazer a clínica que eu desejo. Que é hoje a Amorim Clínica, né? Que aí tem umas transições que a gente também vai falar, mas a Amorim Clínica surgiu na época, assim, eu tinha medo que se eu não conseguisse pagar o aluguel, enfim, eu desistia, eu voltava, isso e aquilo. Claro que não era a clínica quando eu fiz dos meus sonhos, por conta das condições, né, da época, enfim. Mas foi tudo com muito amor e carinho. E aí, na época, a gente tinha outras coisas. Massoterapeuta, parte holística, até sobrancelha, enfim. E vai mudando os nichos, né? A gente vai se descobrindo ao longo do tempo, né? Exato. E a gente vai nos conhecendo e conhecendo mais. Porque não tem como a gente começar já sabendo tudo que vai acontecer, né? Tu vai criando clareza também ao longo do processo, sabendo o que te aproxima da Luana que tu quer ser, né? Exatamente. Não, e a parte acabei me desligando da parte odontológica e fiquei só na parte da ROF, né? E por que resolveu se desligar, assim? Brilhou o olho Foi a demanda. Assim, a demanda, na verdade. Porque quando eu abri a clínica, eu tinha 2 cadeiras odontológicas. E a ideia era continuar sendo cirurgia dentista, assim, né? Mas a demanda, as pessoas foram me procurando mais pela ROF, eu também a gente vai entregando mais energia ali naquele ponto, né? E as coisas, elas vão fluindo mesmo, assim, né? Que coisa boa. E que eu pude perceber que nessa conversa aqui, tu já desde o início nunca foi tão tímida assim, já logo teve esse viés comercial, que nem tu mesmo falou. Isso veio junto da criação ali que teus pais te deram justamente por eles estarem inseridos nesse mundo? Eu acho que sim, porque os meus pais sempre foram mais comerciais também, né? Minha mãe tem empresa, né? Então, assim, e eu sempre vivia no meio dos adultos. E eu sou mais nova, por exemplo, as minhas amigas sempre eram um ano mais velhas, né? Então, assim, eu consegui fazer a escola um ano antes, aquela coisa toda, assim, né? Então, as minhas amizades sempre eram amizades um pouco mais velhas, assim. E eu sempre gostei, eu sempre fui metida, eu queria saber o que era, eu queria conversar, queria trocar experiência, assim. Eu acho que isso abre muitos canais, assim, sabe? A gente precisa
tá lá, não é só um número, né? Tu vai hoje num evento, tu não vai ficar conversando com as mesmas pessoas que tu conhece, tu vai tentar conhecer outras pessoas, tu vai fazer um network diferente. Eu acho que justamente é esse o caminho, né? E principalmente pra gente conseguir captar outras coisas, né? Exato. Eu acho que a gente tem que estar no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. E eu acho que isso que aconteceu na minha vida, assim, sabe? Porque as coisas, elas foram no momento certo. Na minha época de faculdade, eu gostava de festa, eu gostava de sair, eu gostava, né, dessa coisa toda. E depois a gente vai despertando. Eu acho que eu vivi todas as etapas da minha vida no momento certo. Sim. Até eu encontrar também, quando eu comecei a clínica, o Luciano, que é meu marido hoje, né? Então, o Luciano também me fez ter uma visão completamente diferente de o teu CPF é o teu CNPJ, então tu tem que honrar aquele teu nome que tu tá conduzindo ali a tua empresa, né? Então, assim, ele foi me dando esse suporte e essa visão também, que isso foi, com certeza, o divisor de águas pra Amorim Clínica, assim. E eu acho que muito com relação a isso que tu tá falando, né, tem uma coisa que eu levo muito pra mim, assim, pras minhas mentoradas e alunas também, que é, não adianta tu querer ter resultado diferente e continuar fazendo a mesma coisa, né? Com certeza. Então, por exemplo, se tu tá num ambiente diferente, se tu tá num lugar novo, por que aquela tua amiga ali, ela não vai fugir, ela não vai, ou às vezes a pessoa deixa de ir em algum lugar porque não tem, porque tá sozinha, porque não... Gente, a gente nasceu sozinho, vai morrer sozinha. A gente tem que explorar isso. E às vezes quando a gente tá sempre com uma amiga ou com algum... A gente fica tão na zona de conforto que a gente se bloqueia a oportunidades, né? De estar em movimento, de conhecer, de se conectar. E um acesso, uma palavra, um ambiente que tu acessa muda completamente, né? Total, total. E sabe que, assim, até às vezes eu vou nos congressos, eu vou sozinha. Sabe, assim, justamente por conta disso, pra eu ter mais oportunidade de conversar com outras pessoas, isso sempre na minha vida. Até quando eu era solteira e gostava de festa, eu não precisava de uma amiga pra ir numa festa comigo. Se eu quisesse ir na festa, eu ia lá, eu ia fazer amizade. E eu acho que é bem isso, é a gente conseguir estar inserido no mundo e se conectando com pessoas, né? Eu acho que isso serve até para os nossos pacientes, né? Sim. Então, assim, é a conexão, é o jeito que tu trata as pessoas em casa, é o jeito que tu trata os teus pacientes e quando eles vê o dia a dia, quanto tu lidera a tua equipe, né? Então, assim, o que ele gosta, o que ele valoriza e principalmente até o que ele rejeita, por exemplo, Sim. o que ele não gosta, né? Então, eu acho que pessoas, elas se conectam com pessoas, né? E a gente ser humana, e a gente tá certo, a gente vai errar, a gente vai acertar e faz parte do jogo, mas a gente precisa trazer essa honestidade pro nosso paciente. Eu acho que a honestidade, a ser verdadeira com o nosso paciente é o que mesmo vai fazer a conversão da tua venda, sabe? Assim, Porque ele se conecta, né? Ele vai ver. Porque não adianta a gente pensar que vai conseguir, ser que nem né? Tem pessoas que querem ser malandras. Não adianta, né? A malandragem, ela tem também um prazo. E tu não se sente confortável. E daí vem uma coisa também que a gente vem falando episódio após episódio aqui. Sobre tu vestir um personagem, né? Por exemplo, hoje deve acontecer muito contigo, porque hoje eu acredito que tu é uma referência também, né, por aqui. As pessoas, elas te admiram e tudo mais, te veem como, nossa, quero chegar onde a Luana tá. E eu acredito que muita gente se espelha fortemente também e tenta ser como a Luana é. E eu acho que isso também transmite alguma mensagem, né? E até entrando um pouco nesse assunto, a gente não consegue sustentar um personagem por muito tempo. Hoje, quando é que o digital entrou na tua vida e tu conseguiu perceber a importância dele e como que tu teria que levar ele realmente como uma forma, um pilar do teu negócio para o crescimento? é complexo, né? Assim, porque eu sempre gostei de compartilhar a minha vida, assim, sempre gostei de mostrar os lugares que eu tava, as coisas que eu comia, a minha vida fitness, né? Então, assim, eu sempre gostei dessa parte, assim. Então, tipo, pra mim isso não é uma coisa assim, eu vou mudar meu estilo de vida, né? Porque, porque eu preciso vender. Não, aquilo ali sempre foi muito natural pra mim, né? E aí a gente vai vendo as entregas, assim, né? Eu faço realmente, é uma coisa muito natural, essa entrega de mostrar ali meu dia a dia. Hoje eu acordo todos os dias às 5 da manhã, eu leio o meu livro, eu faço a minha meditação, e aí eu vou na academia, eu treino às 6, eu volto, eu faço café da manhã pra mim, eu faço café pro Luciano. Então esse cuidado, essa questão assim, ela realmente vai conectando com outras pessoas. Quando eu comecei a namorar o Luciano,
ele era muito low profile, tipo, total, assim. E a gente ia nos lugares, ou até mostrar ele não gostava. Tipo assim, ele, ai, pra que ficar fazendo isso? Que coisa mais feia, sabe? Tipo assim, que emergente, né? Coisas assim. E aí ele foi entendendo que realmente aquilo ali ia gerando venda, ia gerando conexão. As pessoas queriam estar nos lugares que eu tava, as pessoas queriam comer as coisas que eu tava, ou ter o estilo de vida que eu estava tendo também, né? E aí foi conectando. E às vezes até hoje, quando eu vou num lugar e eu não posto, ou não... Tu não vai postar? Ele faz assim, né? Tu não vai postar nada? Tipo, porque ele sabe que realmente aquilo ali é uma forma de conexão e uma forma de venda, né? E até hoje, assim, isso... Hoje, na clínica, né, as redes sociais é o principal ponto de aquisição de novos pacientes? Então, sim, as pessoas se conectam, mas eu acho que hoje mais é a indicação, né? A gente tem muito paciente por indicação, assim, porque hoje eu sou referência na parte de rejuvenescimento e melhora de qualidade de pele, né? Eu trabalho com Line Skin, que é um peeling médio profundo, que hoje aqui na região praticamente ninguém trabalha com esse tipo de procedimento, né, de renovação. Por que que eu acho que as pessoas não trabalham com isso? Porque as pessoas são preguiçosas, né, também, e tem medo, né, então assim, o Line Skin, que é esse que é um peeling mais profundo, ele requer muito cuidado, eu tenho que estar em cima do paciente, o paciente fica com o meu telefone pessoal, a gente fica em cima o tempo inteiro, a gente cuida do passo a passo do paciente realmente, porque é um procedimento que vai entregar muito resultado, melhora de qualidade de pele, ele vai ficar com a pele lisíssima, linda, maravilhosa, radiante, com benefícios ao longo prazo, mas eu preciso me dedicar muito para aquilo ali, né? Então, assim, e é o que eu gosto, sabe? Desse cuidado. E daí volta naquilo na minha essência e no meu propósito, né? De cuidado com os pacientes. Então, e eu vejo que muitos profissionais hoje, eles vão para a área da ROF pensando muito no benefício financeiro, né? Então, assim, óbvio que para mim seria muito melhor eu vender um full face de 10 ml de preenchimento, o paciente amanhã vai estar um pouquinho inchado, um pouquinho roxo, tá tudo certo, né? E segue o baile, né? Sim. Vai ter um resultado bom, imediato, enfim. Mas não é o propósito que eu quero levar pra mim ao longo prazo com as minhas pacientes, sabe? Eu quero entregar mais pra elas. Até porque a pessoa acaba confiando em ti e acaba indo mais vezes, porque sabe que tu não tá empurrando o procedimento, tu tá tratando ela, né? E hoje chega num ponto, por exemplo, que a partir de outubro eu não atendo mais pacientes novas. A minha agenda fecha pra eu continuar atendendo só o meu público mesmo, né? Então, a gente tem os nossos planos de recorrência na clínica, que é os nossos planos anuais, né? Que é o Botox anual, ali o Eterno Amorim, que aí tem vantagens além de desconto. Tem vantagens de descontos nas tecnologias de 10% também. Então, assim, a gente vai nichando isso tudo e fazendo com que o nosso paciente, ele esteja sempre ativo dentro da clínica, né? É muito legal, tá sempre se atualizando e estar em movimento, né? Exato. Porque não dá pra gente parar no tempo. Tem muita gente que acha que vou fazer a faculdade. Claro, muitas profissionais hoje fazem as especializações e tudo mais. Só que também não adianta tu só estar fazendo mais um curso, empilhando o curso pra melhorar a técnica e tu não está praticando isso, né? Com certeza, com certeza. E a harmonização facial, ela tem muitos pilares, né? Assim, eu acho que toda empresa tem os seus quesitos, né? Mas eu vou falar da minha área, né? Ontem a gente tava até em curso lá e a gente tava falando assim, cara, a harmonizadora é uma coisa braba, né? Porque ela tem que ficar se especializando nos procedimentos, ela tem que ter um comercial bom, ela tem que ter um marketing bom, ela tem que saber vender e ela tem que saber liderar. Cara, é muita coisa, né? A pessoa que quer ter uma empresa mesmo, de uma clínica de harmonização facial, ela tem que trazer todos esses pontos. E coisas que a gente não aprende na faculdade, né, Bel? É algo bizarro, assim, a gente não sabe vender, a gente não sabe precificar, a gente não sabe de imposto, a gente não sabe... Meu Deus do céu, a gente se vê em maus lençóis, assim. Então, por isso que realmente a gente tem que estar toda hora buscando. E não é só na parte técnica, né? Só que assim, se a gente não tiver uma parte técnica boa, se a gente não entregar resultado, teu paciente não volta mais. É o mínimo. Eu falo hoje pras minhas mentoradas, pras minhas alunas, eu falo, Urias, tu ser boa, até na questão da divulgação, né? Porque hoje eu recebo muitas profissionais que vendem um preenchimento, um bioestimulador, que vendem a técnica, né? Uma vez. E elas não vendem a transformação que aquilo gera. E o que acontece? Cara, vamos lá. Boca bonita, existem muitas profissionais que fazem. E daí a gente já entra de novo no nosso tema.
né? Não é a boca, não é a tua técnica que vai vender, porque hoje em dia, gente, é o mínimo tu ter uma boa especialização. É o mínimo que o teu paciente, ele espera que tu seja Entregar bom. o resultado Exato. é o mínimo, né? Só que agora tu tem que aprender o quê? A despertar o desejo, que eu acho que isso é uma das coisas que tu faz muito bem também, né? Que é realmente, e eu tenho certeza que o que mais vende hoje nos teus conteúdos, e eu falo isso até pelas outras convidadas que a gente conversou e pela experiência das minhas mentoradas, que hoje não é o card de venha fazer o seu botox, venha fazer o seu preenchimento labial. É o desejo que tu desperta dia após dia nas tuas redes, né? Com certeza. Hoje o paciente não vem, por exemplo, o tráfego pago, ele já não ajuda mais pra trazer lead novos. Porque ninguém vai olhar ali e vai dizer, achei ela legal, achei o procedimento legal, vou agendar. A pessoa não, a pessoa ela tá, ou ela tem medo, né? Ou ela desperta algo assim, eu vou entender melhor quem é essa fulana. Acompanhar. Eu vou acompanhar ela. Esse último mês, olha, teve muita paciente que fez avaliação comigo e que são pacientes que dizem que me acompanham desde o início. Pensa, a pessoa levou 5 anos pra aparecer no meu consultório. Ou porque ela teve uma frustração, foi em outro lugar e não atendeu as expectativas dela. E ela diz, não, então eu vou lá na Luana que eu acho que ela vai resolver meu problema, né? Ou a pessoa tinha medo antes e ficou ali esperando até chegar o momento certo. Que assim, eu preciso fazer algo. E chegou ali, né? Sim, e esse desejo que tu desperta, né? Que no início, que nem tu mesmo comentou, foi muito natural. Mas hoje em dia, como tu mesmo comentou, hoje em dia, a gente tem boletos pra pagar, a gente tem que vender. E às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo. Eu acho que quando a gente se coloca no papel de empresária, mesmo que hoje muitos profissionais da HOF, né, da área da estética, não se veem como empresárias, elas precisam começar a entender que elas são. Porque hoje o negócio delas depende. Então, se hoje tu não trabalha marketing, não trabalha vendas, não trabalha um comercial, não trabalha essa parte de atrair, reter e converter de maneira estratégica, provavelmente tu deve estar com a tua agenda bem vazia, né? Porque não tem hoje como, porque o mercado, principalmente no digital, tudo bem que antigamente até o pessoal vendeu muito essa facilidade de posta que vai vender. E talvez lá atrás sim, mas hoje em dia já não é. Não mais, mudou. Hoje em dia tu já faz isso de maneira mais estratégica e intencional, né? A gente trabalha, claro, que tudo é estratégia, né? Tudo é estratégia, aquilo que a gente quer atingir, né? Então, eu acho que hoje, claro, a minha agenda é sempre muito cheia, né? Então, tu quer um horário comigo é daqui a um mês, né? Mas, trazer essa essência que tá, de tudo que tá acontecendo dentro da clínica, de toda a experiência que o paciente tá vivendo, de toda a entrega de resultado, né? Eu não quero mais ali dentro, eu tenho uma social media que fica comigo o dia inteiro ali, né? Registrando todas as coisas. Isso faz um diferencial ótimo, eu digo assim, que é dinheiro mais bem pago, né? Porque, claro, a gente não tem tempo de ficar... Hoje, eu, pelo menos, editando e fazendo, por mais que eu goste de fazer isso, já fiz muito isso, graças a Deus eu consigo hoje ter uma pessoa que faça isso também. Mas trazer a experiência desde que, quando eu recebo o paciente chega lá dentro, eu dou um beijo, eu dou um abraço, é todo esse encantamento. Então, a gente precisa mostrar realmente o que está acontecendo de verdade dentro da clínica. Tanto na hora do que o paciente chega, até a hora que o paciente vai embora. Então, eu acho que essa parte de conversão, o paciente... Gostei de lá, gostei do jeito que ela trata as pessoas, gostei do resultado, gostei de como que é, né? Então, assim, estar esse time integrado, ele faz parte muito bem do processo. E todos esses detalhes, assim, né, que tu comentou ali de, mostrar o atendimento, a experiência. Um dos primeiros passos dentro da minha metodologia, que se chama Código Único, que é justamente isso, a pessoa despertar o que ela tem de diferente pra comunicar isso pras pessoas. Essa questão da experiência é uma das primeiras coisas que eu falo pra elas. Cara, tu não tem que esconder a experiência que teu cliente vive dentro da tua clínica, tu tem que mostrar. E quanto mais tu mostrar, mais tu vai refinando isso, tanto pra ti quanto pro... É claro que tu não vai sair perfeito, lindo nas primeiras vezes, mas quanto mais tu conseguir mostrar, Bev, mas eu não consigo, meus pacientes não querem. Gente, paciente modelo. A Luana mesmo falou que no início dela chamava amiga, tia, prima. Gente, tem várias coisas. Hoje vocês conseguir paciente modelo aí pra fazer essas gravações de conteúdo de diversas formas. Porque uma coisa que eu falo muito também, né, nas minhas redes sociais e lá dentro da minha mentoria, que é o que a paciente modelo, ela não tá lá pra te divulgar. Ela tá lá pra te construir conteúdo. E se hoje tu não tá sabendo construir conteúdo, tu precisa ir atrás pra entender.
pra te conseguir despertar o desejo. Mas até essa questão de estratégia, ela não precisa ser invasiva, né? Exato. Assim, com o paciente. Até o teu paciente, que ele é um paciente pagante ali, né? Então, assim, tu não precisa invadir a privacidade dele, né? Tu pode mostrar ele de uma forma que não, sabe, que não fique algo forçado realmente, ou que não seja... que ele fique, tipo, à mostra o tempo inteiro, né? Até eu gosto muito que tu posta, por exemplo, quando tu tá... Uma das coisas que eu falo pros guris, vocês têm que se mostrar em movimento. Então, por exemplo, tá em atendimento com o cliente, eu vejo que tu também faz isso. Claro que a Lu tem uma pessoa que faz ali, mas você pode fazer sozinha. Bota teu celular, tipo, aqui, ó, só te filmando, não bota o cliente ali, não mostra o cliente. Deixa ali só, gente, um cliquezinho ali pra colocar, pra começar a gravar, tu atendendo pra pessoa sentir como é que tu fala, como é que tu conduz. E a pessoa se sente mais confortável quando vai até a tua clínica, né? E principalmente também, eu gosto de mostrar todos os pacientes, tipo assim, tudo que tá acontecendo mesmo, que as pessoas falam assim, meu Deus, essa guria trabalha, hein? Tipo, ela atende muitos pacientes, né? Ela realmente tá ali fazendo a diferença, mas mesmo que às vezes eu tô ali fazendo alguma coisa administrativa, eu tô mostrando que eu tô trabalhando, que eu tô me dedicando àquele momento, sabe? As pessoas gostam de ver o esforço. E isso é bem, bem interessante. E isso, indiretamente, é despertar o desejo, né? Exatamente. E até entrando um pouco mais nesse quesito, o desejo, ele não se constrói. Hoje eu vou despertar o desejo na minha audiência. Não é, é dia após dia, tu mostrando. E eu falo que às vezes o ruído das pessoas, ele tá nas entrelinhas. Que é o quê? Ai, hoje eu não tô afim de postar. Ai, hoje eu não tô com o cabelo arrumado. Eu vou atender lá, vou atender minha paciente, não tô muito arrumada, mas por isso que eu não vou gravar conteúdo. O ruído, ele tá nas entrelinhas, naquilo que tu tá evitando fazer, naquilo que tu não tá conseguindo mostrar, naquilo que tu tá procrastinando fazer. Não, e é óbvio que a gente tem dias bons e ruins, né? Isso faz parte do jogo. Tem dias que eu não tô me sentindo bonita, mas eu tô ali de corpo e alma e de entrega, realmente. E eu vou gravar conteúdo igual, e eu vou fazer igual, né? Porque a vida tá acontecendo e eu não vou deixar pra amanhã o que eu posso fazer hoje, sabe? Assim, eu sou muito resolutiva. Eu gosto de fazer e fazer acontecer. Eu acho que isso faz acontecer através do meu esforço, né? Eu não tenho preguiça pra ir correr atrás e fazer. E, por exemplo, né, tu não tá se sentindo bonita, né? Vamos voltar lá pra época de CLT. Não sei quem já trabalhou CLT. Tu tá bem, tu tá mal, chutou a quina da cama. Tu vai ter que ir lá bater teu ponto. Então, tu vai ter que atender teus pacientes. E, como a gente mesmo falou, a Lu comentou, cara, rede social não é um hobby. Ele faz parte de uma estratégia do teu negócio. Se hoje tu não tá conseguindo levar essa ponta a sério, a ponto de, cara, eu não tô me sentindo bonita, mas eu me propus fazer isso para que a minha clínica cresça, daí vem um quesito de clareza que eu falo muito, que é muito importante a pessoa saber onde que tá, onde quer chegar. Tu precisa saber. E daí, a partir disso, tu consegue entender, cara, faz sentido hoje pra mim deixar de postar, porque isso me aproxima ou me afasta daquilo que eu quero, né? Eu acho que a clareza de saber aquilo que tu quer é muito importante, né? Claro que a vida vai conduzindo isso tudo, né? Mas, por exemplo, agora, a gente tá numa expansão de clínica. Chegou um ponto em que eu precisava ampliar. Eu precisava trazer mais conforto para os meus pacientes, eu queria trazer uma experiência diferente para os meus pacientes, então eu precisava entregar um pouco mais. Então eu precisaria abdicar de algumas outras coisas para a gente também evoluir. Então hoje a Amorim Clínica está crescendo, né? A gente está em expansão, a gente vai ter uma clínica que era de 140 metros quadrados, agora a gente está em 360. Então a gente vai trazer a parte do LA Academy, a parte de trazendo os cursos de procedimentos da área da ROF. A gente é hoje uma referência na ROF, né? Então, por que não passar esses nossos conhecimentos também, né? E também, principalmente, a questão de gestão, porque eu acho que hoje o LA Academy mesmo nasceu por conta da gestão. As pessoas queriam muito saber como que é uma clínica de sucesso, assim, como que vocês fazem essa gestão de tudo isso, né? Então, assim, o Luciano vai entrar junto comigo nessa parte da LA Academy, na parte de gestão, a doutora Andressa, que é a minha biomédica, na parte também dos injetáveis ali, tanto corporal e facial, né? Então, a Amorim Clínica está crescendo também, voltada para essa parte da mentoria, né? Assim também, mas também para melhorar ainda mais a experiência dos nossos pacientes. Pra pessoa também conseguir entrar e acessar esse bastidor da Luana, né? Com certeza. Então, a gente vai conseguir viver todos os mundos. E eu trazer a Amorim Clínica como um ecossistema. Então, vai virar o Grupo Amorim, né? Porque hoje, para fazer essa reforma da nossa clínica, a gente teve que se mudar para uma outra clínica,
que é menor, que se chama Hub Amorim. Que depois vai ser um coworking também, para atendimentos, Show! Então, assim, a profissional tá se formando agora, enfim, e precisa de um espaço e não tem condições, né, de montar o seu próprio consultório, a clínica vai estar lá pronta. Vai ser o pontapé inicial, né? Vai ser o empurrão. pontapé inicial. E é legal, né, trazer também toda essa evolução, porque isso mostra que, né, cada evolução, ela vai dispor de uma energia tua e tu precisa estar disposta. Porque antes, lá na tua clínica, ou quando tu começou, tu tinha um tipo de energia, um tipo de conteúdo. Agora, as coisas vão começar a se intensificar, porque tu tá num novo momento. Então, tu vai ter que ter essa estratégia e essa disposição também, porque tu vai vender os teus cursos, a tua especialização, e tu tem que ter uma estratégia por trás. Com certeza. E também eu não queria fazer nada muito vazio. Né? Tipo assim, eu não queria pegar e fazer uma mentoria num espaço que não fosse legal, enfim. Sim. Eu acho que toda a minha entrega, ela é muito bem executada e eu quero realmente entregar o melhor, né? Então, por isso que tá surgindo a parte da clínica nova, senão a gente não conseguiria realmente ampliar, né? Sim. E se tornar ainda mais referência nesse quesito, né? Então, a ideia é trazer o Grupo Amorim para todas essas frentes assim também. E aí também surge a parte do Lumen Care, né? Sim. Minha linha de cosméticos, dermocosméticos. Então, a Lumen Care nasceu com a ideia... Eu não queria vender só um produto. Eu queria vender uma visão ao mundo de uma praticidade de algo que realmente fosse diferente e que mudasse o ritual da mulher, né? Mudasse o ritual, porque a gente sabe que a gente tá sempre a mil, sempre em constante evolução. E a gente precisava simplificar um pouco a nossa parte de skincare. Eu vejo que as pacientes chegam lá e elas olham... Tá, o que tu usa de produto? Ai, aquele sabonetinho qualquer, enfim. Mas então vamos usar poucas coisas, mas que realmente funcionem, né? Então, por isso que eu trouxe tanta alta tecnologia pro meu skincare também, né? De produtos que realmente funcionam, mas que sejam um ritual novo e uma praticidade. Para que a mulher se olhe na frente do espelho e que ela veja uma diferença, um antes e depois, né? Legal, daquela continuidade que ela tá fazendo dentro da clínica. E essa questão da criação ali também, né? Desse novo projeto, desse skincare ali da pessoa, né? Veio da escuta da necessidade dos teus pacientes já, né? Com certeza, essa é a ideia maior, assim, porque a gente vê que as pessoas ficam muito perdidas. Sim. Hoje tem muita coisa no mercado, realmente, né? Então, assim, eu pensei assim, o que seria o básico para uma mulher usar? O que seria o inicial para ela usar? Já que ela não sabe o que usar, o que seria que realmente fosse complementar a vida dela e iria somar? Então, a gente vai escutando muito dentro do consultório mesmo, né? As pacientes estavam ali falando assim, eu não sei o que usar, é muita coisa, eu chego na farmácia, eu não sei o que comprar, daí eu acho caro, daí eu acho não sei o quê. E é realmente, sim, né? E eu sou uma mulher muito prática. Tipo, se tu for olhar o meu armário de skincare, eu não tenho muitos produtos. Eu tenho aqueles produtos que eu gosto e que eu uso. Agora eu só tenho Lumen Care, tá? Mas sempre fui muito fiel. Eu sou muito fiel aos meus profissionais que eu gosto de ir, cabelo, unha, enfim. Mas se funciona, se tá bom, eu mantenho aquilo ali, né? Então eu pensei nisso. Uma rotina prática que fosse realmente mudar o dia a dia daquela pessoa ali e que a pessoa realmente conseguisse usar, né? Eu acho que é essa a ideia. E essa questão até do desejo aí, né, desse skincare, é muito importante também a gente linkar de que a pessoa, ela não vai comprar o produto em si, mas sim porque ela confia muito em ti. E porque hoje a pessoa, ela vai olhar pra Luana e vai pensar, cara, a pele da Luana é linda, é maravilhosa e ela está indicando esse produto, essa linha dela é assinada por ela, então significa que a minha pele vai ficar boa também. Exatamente. E outra, eu não ia fazer algo porcaria, né? Exato. Algo que fosse manchar meu nome, o nome da minha clínica, enfim. Então, a gente passou 12 meses estudando todo esse projeto, né? E é uma coisa muito louca, tu montar realmente uma linha de skincare, saber os produtos que se conectam, e aí tu tem que ter essência hipoalergênica, e aí tu testa isso, tu testa aquilo, vai e volta. E não é simplesmente tu pegar uma farmácia de manipulação e tu mandar ali fazer 10, 20, 30, conforme a tua demanda. Não, eu tenho que fazer 5.000 de cada produto, né? Então, assim, é uma loucura. Além do investimento, a entrega que tu tem que ter para realmente aquele produto ser viável. Sim. Né? Tanto em relação a custo também, né? Porque também não vai... Importante. É importante isso, né? Mas principalmente de entrega de resultado. E voltamos no resultado, sim, né?
E também, né, tu falou aí, é um ano. É um ano de construção do produto, mas são 5 anos de construção de um nome. Exatamente. Que daí, muitas vezes, a pessoa fala assim, nossa, vou tentar fazer também. Só que a pessoa, ela não construiu esse nome. Gente, a primeira coisa é você construir o teu nome. E eu falo, né, a gente até fez uma gravação ontem e eu falei sobre isso, que é o último episódio de novembro que a gente lançou. Que eu falei sobre isso, que é o quê? Quando tu constrói a tua clínica... Antes de construir o nome da tua clínica, tu constrói o teu nome. Porque é tu que vai vender, não a tua clínica. As pessoas, elas querem ser como a Luana, elas querem se vestir como a Luana, saber o perfume que a Luana usa. Gente, isso faz diferença na vida da pessoa? Não faz. Só que as pessoas, elas olham pra Luana e admiram ela. Pela rotina que ela tem, pela vida que ela leva. E elas pensam assim, cara, se eu puder acessar 1% da Luana, se eu puder acessar o olhar da Luana para a minha pele... Talvez a minha pele fique muito similar à da Luana. É bem essa ideia, assim mesmo, né? É inconsciente que a pessoa vai pensar isso, né? E óbvio que eu também tenho as minhas inspirações, né? Sim. Então, assim, eu acho que é justamente isso, é a gente pegar o que a pessoa tem de melhor e trazer pra nossa realidade também, né? Usar como referência. Usar como referência, exatamente. E deixa eu aproveitar agora e falar de um dos nossos apoiadores aqui. Aproveitar a 3G Aceleradora, nossa apoiadora oficial. Eles são especialistas em gestão e tráfego pago para clínicas estéticas. E criaram um sistema de demanda infinita, que ajuda profissionais da estética a aumentarem o faturamento de forma previsível usando estratégia inteligente de aquisição de pacientes. É sobre unir estratégia, gestão e tráfego para quem quer resultados reais. Gente, a gente tá falando muito sobre desejo aqui e é muito importante a gente a criar o nosso posicionamento, ajustar o nosso posicionamento e realmente colocar isso para o mundo. E a 3G Aceleradora tá aqui justamente para isso, para potencializar os resultados do posicionamento que hoje você já vem criando. Você ajusta seu posicionamento, alinha essa comunicação e coloca tráfego para acelerar ainda mais todos esses resultados. Gente, Instagram deles está aqui embaixo, @3G Aceleradora. Chamem eles lá, falam que viram aqui no podcast, que sempre tem um presente especial pra vocês. Então, podem entrar em contato. Ai, eu gosto muito deles. Eu tô sabendo, né? Já fiz até um podcast com eles, Que foi incrível. muito legal. Coisa boa. E Lu, me conta, até a gente tá falando agora, né, de tráfego pago ali, a gente conversou sobre isso. Hoje, o marketing dentro da tua empresa, como que vocês gerenciam isso? Vocês fazem uma vez por mês? Sentam, conversam, planejam um mês? Como é que funciona essa parte? Uhum. Eu sou a doida no marketing, né? Porque eu tô mudando toda hora, a gente vai vendo tendências, Sim. a gente vai, né? Então, assim, claro que a gente sempre tem um posicionamento daquilo que a gente quer gerar de desejo nos nossos pacientes durante o mês, né? Então, a gente vai falar mais de Ultraforma, de Lavian, de Pastelle. Então, a gente vai sempre pensar, né, nessa forma assim. Mas a gente sempre planeja tudo, mas como que eu tenho o marketing interno também, né? Então, isso ajuda muito. Então, eu vou sentindo mesmo... E às vezes vem um paciente que faz um procedimento que eu acho super interessante falar daquele conteúdo ali. Eu também já gero o desejo ali daquele conteúdo. Então, eu vou sentindo um pouquinho mais, assim, né? E hoje, a parte de tráfego mesmo, a gente faz mesmo para as pessoas, quem não conhece, conhecer, né? Ou tá na boca do povo. Eu não faço mais tráfego para trazer lead de venda, assim, né? Eu quero que a pessoa conheça a clínica, conheça a marca, né? Então, eu acho que é essa mais a ideia mesmo da gente... E até importante isso que tu falou, porque eu já atendi algumas profissionais da área da beleza que elas chegam meio frustradas com o tráfego pago. E falando que não dá resultado, e isso e aquilo, né? E até complementando um pouco o que eu falei ali quando eu tava apresentando a 3G Aceleradora, não adianta hoje tu colocar tráfego pra dentro de um perfil que não tem posicionamento, um perfil que não tá alinhado, uma comunicação não alinhada, um perfil que só vende antes e depois, um portfólio. Porque daí, eu falo que esse tipo de perfil, que é portfólio, que só tem antes e depois, o pessoal ele vai olhar teu resultado e vai falar, nossa, bonito. Ô, Bel, mas tem muito também, as pessoas acham assim, eu tô fazendo tráfego, o tráfego não tá funcionando. E quando vai ver, é a parte ainda até comercial. A pessoa chamou ali, ela teve interesse, entende? Assim, e o comercial não deu conta, ou a tua secretária, enfim, né? Quem faz essa parte comercial ali de WhatsApp. Então, hoje também eu tenho uma pessoa específica para comercial. E o que mudou realmente a vida da parte comercial dentro da clínica é toda semana a gente senta e revê as mensagens. Ai, que coisa toda boa. semana, assim, ó. E assim, é 20, 30 minutos, sabe? Assim, algo muito
Porque daí a gente fala assim, poxa, mas se tivesse falado isso, talvez a conversão seja diferente. Talvez se tivesse usado esse insight, talvez seja diferente. Porque a pessoa despertou o desejo, ela entrou em contato. Poxa, se ela entrou em contato no WhatsApp é porque ela tem uma vontade de vir. Então, assim, o problema maior não tá no tráfego, e sim dentro do comercial, na condução desse paciente. E eu gosto, a gente trabalha muito funil, né, dentro da minha mentoria, na metodologia, e a gente gosta de trabalhar vários funis, um pra atrair, um pra nutrir os leads, os clientes já, e um pra reativar clientes antigos, né. E essa parte de venda, essa parte de comercial, mesmo que vocês, né, profissionais não aprendam na faculdade, nos cursos e tudo mais, é muito importante porque é a venda que vai trazer o resultado pra tua clínica. É a venda que vai fazer o cliente ir. Então, não adianta também, que nem tu mesmo falou, não adianta tu criar um conteúdo incrível, tu criar uma estratégia, despertar o desejo do paciente para ele entrar em contato e não ter ali dentro uma estratégia de venda para conduzir esse cliente. Não, com certeza. Além da conexão que tu gera com esse paciente, principalmente, tu tem que atender a dor dele, né? Ou a dor, ou a semelhança da dor dele, ele tenha se conectado nesse conteúdo. Né? Então, assim, algo que tu vai precisar resolver aquela dor dele. Então, assim, o paciente entrou em contato ali no WhatsApp. Se tu não entender o que ele tá passando, a dor que ele tá sentindo, ou qual o problema que ele tá querendo resolver, tu também não vai conseguir fazer essa conversão ou o agendamento de uma avaliação, né? Então, assim, que seria muito fácil, né? Oi, Bel, tem interesse nesse procedimento? Ai, sim, tem disponibilidade dia tal. Não funciona assim. Se fosse assim, né? Seria fácil demais. E eu gosto de trazer um exemplo, né? Que eu falo para as minhas mentoradas também, é o quê? Tu precisa... A pessoa entrou em contato contigo, tu tem que descobrir a dor e o desejo dele. O que tá incomodando e como que ele quer ficar. Porque, por exemplo, o preenchimento labial, ou um bioestimulador, ou algum tratamento, alguma tecnologia que a pessoa queira saber. Tipo, ela viu lá nos stories tu falando do Line Skin. A pessoa vai chegar, quanto que é o Line Skin? Cara, ela tem conhecimento pra saber que é o Line Skin que ela precisa? Então, vamos lá. Oi, fulana, tudo bem? Então, me conta, né? O que tá acontecendo? Por que te chamou a atenção? Descobre o que é que tá incomodando antes. Tu deixa ela confortável. Não, eu vou te passar todas as informações, mas me conta. Mas, principalmente, também, a gente tem procedimentos com tickets mais baixos e procedimentos com tickets mais altos. Então, assim, claro que o Line Skin, ele tem um ticket mais alto pela entrega, óbvio, né? Mas, assim, às vezes assusta ele. Se eu simplesmente chegar e falar assim, o Line Skin custa tanto, a pessoa vai se espantar, né? Mas, se ela falar assim, não, a gente tem um Line Skin, mas a gente tem outros procedimentos também, que tem, né? Tem que ver, tem que fazer uma avaliação, tem que ver o que tu precisa. Então, a gente pode encaixar aquilo que tá no bolso do paciente também, né? Porque às vezes é aí que tá. A pessoa não é se livrar. Às vezes a pessoa quer se livrar ali do lead, responder, né? só responder pra dizer não. Não, ele que não quer. Ele não quis agendar. Ele me entrou em contato, mas não quer saber mais. Só que na verdade é tu que não tá sabendo conduzir isso. E é muito importante isso que a Lu falou, que é exatamente isso. Tu entender o teu paciente, tu escutar, conversa com ele. E isso também agrega valor ao teu trabalho, né? A pessoa, ela se sente... Uma das coisas que eu sinto muito, né, eu falo muito lá para minhas mentoradas, é as pessoas, elas estão carentes de ser ouvidas. Com certeza. Porque as pessoas, elas querem se livrar, ninguém mais tem uma escutativa, ninguém senta para escutar, ninguém ouve ela de verdade, né? Com genuinidade. Como é que fala? Genuidade. Genuidade mesmo. Nossa, me fugiu a palavra. Genuidade mesmo, né? De tipo assim, tá ali. E eu acredito que isso também seja um diferencial teu, né? Eu gostei muito do teu primeiro episódio do podcast, que a Amanda até falou sobre isso, né? Que as pessoas simplesmente bota lá assistente pra limpar o rosto, assistente pra isso, não sei o que, não, o profissional só chega e aplica, né? Então, assim, não é isso. Não é essa essência que eu acho que a gente tem que passar pro mundo da HOF mesmo, né? A entrega de resultado, a entrega da experiência, mas, poxa, aquele paciente, ele te procurou, ele quer realmente ser ouvido por ti, ele quer ver o que tu pode entregar pra ele, né? Eu acho que essa é a ideia. E faz toda a diferença esse cuidado e esse olhar, porque daí faz a recorrência acontecer, né? Que vai ser muito mais simples, porque a pessoa, ela se sentiu bem ali e ela quer estar ali dentro pra se sentir cada vez melhor, né? Então vai ser uma consequência. Eu digo que hoje ali na clínica, a gente consegue... Eu conseguiria fechar minha agenda para pacientes novos e me manter só com a minha recorrência. Porque eu digo assim, a verdade. A gente sempre tem que falar a verdade pro paciente. Procedimentos estéticos hoje, eles são constância.
É igual tu ir na academia. Adianta tu ir 1 ou 2 vezes? Não adianta tu ir 1 ou 2 vezes. Que sonho que fosse. Adianta tu fazer dieta 1 semana e o resto não? Também não adianta. Adianta tu fazer uma skincare só 1 vez e o resto da semana não? Também não adianta. Então, assim, os procedimentos estéticos, eles também são constantes, né? A gente tá envelhecendo todos os dias. A gente tá num processo de envelhecimento, de degradação, de células. Enfim, o envelhecimento, ele tá acontecendo. Então, a gente realmente precisa pensar. E as pessoas, elas não pensam em camadas. Eu acho que o diferencial da clínica hoje, por que eu quis tanto trabalhar com as tecnologias? Hoje lá na clínica a gente tem Ultraformer MPT, tem Laser Lavian, Laser de CO2 Hybrid, Laser Pastelli, Secret, que é uma radiofrequência microagulhada, e também tem a parte dos 3D que a gente consegue simular e ver com o paciente, que isso também é muito legal. Eu vejo isso no teu Instagram, é muito legal. E trazer isso para dentro da clínica é porque eu consigo, dentro da clínica, trabalhar em camadas. Eu consigo pensar com o paciente em todas as camadas dele. Eu não trabalho só com injetáveis, eu não trabalho só com bioestimulador e preenchimento. Eu consigo trabalhar com as tecnologias em todas as camadas do meu paciente. E fazer um plano de tratamento para ele ao longo prazo. Onde praticamente a cada 2 meses ele tá lá fazendo alguma coisinha. Desde um ticket mais baixo ou um ticket mais alto também. E o paciente entende essa necessidade e aí a entrega do resultado é muito melhor. Que acaba sendo daí, a venda é consequência de uma boa condução, né? Uma das coisas que a gente até fez uma imersão recentemente lá dentro da minha mentoria, que a gente falou muito também sobre essa questão da avaliação. Porque as pessoas, muitas vezes, elas entregam aquilo que o paciente quer. Eu quero o preenchimento, eu quero o botox, é isso daí. A pessoa, ela não senta, ela aplica a ficha de anamnese lá e é isso, vamos fazer o preenchimento. Gente, tu tem que escutar o teu paciente, porque, que nem a gente falou antes, às vezes ele quer uma coisa, mas tem outros pontos, porque daí as pessoas falam, o cliente ele vem, faz e não volta mais. Porque tu não olhou pra ele com cuidado, tu não olhou pra que realmente... É só a boca mesmo que incomoda? A primeira vez que meu paciente chega lá na clínica, eu faço um plano de tratamento disso que eu te falei, de todas as camadas da pele, né? Ó, pra ficar bom e legal, tem que fazer isso, 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 isso. Isso dá um orçamento absurdo, realmente. Só que eu tenho que fazer ele enxergar que a gente não precisa fazer tudo agora. Que isso é uma construção, é uma constância que a gente vai fazendo aquilo que for a necessidade e a urgência dele também. E aí eu vou escutar ele e entender ele. Eu falo mesmo assim, eu sei que é muita coisa, eu sei que tá tudo certo, mas vamos que cabe no teu bolso, vamos que é prioridade, tu tá se queixando um pouco mais dessa ruguinha dos olhos, então a gente começa agora com Line Skin, depois a gente vai vendo as outras coisas, mas ele já entende que ele precisa das outras. E ele já sabe onde encontrar a solução. Exatamente, então tu não fica nichado só em uma coisa, só numa entrega, entende? Eu até fiz esses dias um vídeo falando que eu fiz um atendimento de uma profissional HOF, né? E eu falei pra ela o seguinte, né? Eu falei assim, muitas vezes os profissionais, eles têm aquele perfil micro-ondas. Que é aquele perfil que aquece e dá pro outro profissional ir lá e vender. Porque a pessoa, ela não tem essa estratégia por trás. Então, por exemplo, que nem eu falei daqueles perfis que postam antes e depois, né? Só antes e depois, só antes e depois. Cara, se tu não despertar o desejo no fundo da pessoa de te chamar e tu não conduzir ela, ou daqui a pouco tu tem um ruído, ok, tu atraiu, tu tem um ruído no comercial, ela não vai pra avaliação. Beleza, tu não atrai, então teu ruído tá no desejo. Não, beleza, atrair, conseguir levar a pessoa pra avaliação, mas daí na avaliação... Não converte. Tu não converte, por quê? Porque tu tá só cumprindo ali, fazendo com um currículo, preenchendo um currículo da pessoa ali, e tu não conduz aquela... E as pessoas, elas têm medo de vender, né? Tem medo de vender, elas têm medo de entregar aquilo ali. Mas e se a pessoa acha caro? Elas mesmas criam uma objeção. Sabe que eu tava conversando uma vez com uma professora, assim, num workshop, e ela falou assim, não, eu vendo 3 Sculptra numa única sessão. E daí eu disse, nossa, meu paciente nunca ia comprar 3 Sculptra numa sessão dela, por que não? E eu... fiquei pensando assim, por que não, né? Porque eu acharia caro, entende? Assim, e eu acharia demais, ou too much, e aí eu fiquei pensando assim, não, porque o meu paciente vai achar muito caro, porque ele também tem outras coisas pra fazer. Ela, mas tu ofereceu pra ele pra ver se ele queria? E é realmente isso, às vezes a gente mesmo se põe numa objeção que a gente não precisa. Então eu comecei a desprender isso. Eu vou oferecer, eu vou dar o meu melhor ali. E se eu puder vender todo o plano de tratamento... melhor ainda, vai ser benéfico pra ele, pro meu paciente, eu vou entregar mais, eu vou conseguir conduzir melhor e o paciente vai entender essa necessidade, sabe? As pessoas, elas têm uma crença muito grande com vendas, né?
Hoje até, que nem eu comentei, a gente faz vários funis ali, né, de reativação. O objetivo final não é a venda, mas a consequência é a venda de uma condução. Então, as pessoas, elas acham, tipo, que tá empurrando. Gente, é uma condução. A pessoa, ela quer aquilo. Tu não tá falando pra ela, não, tu tem que fazer. A pessoa, ela tá buscando aquela melhora. Tu só tá entregando a solução para um problema. E eu acho que o mundo da HOF também, a parte, por exemplo, do plano anual ali, a toxina. O paciente vai fazer sempre toxina, né? O paciente fez uma vez Botox, ele quer fazer sempre, né? Então, tu ter esse plano anual com algumas vantagens, pensa comigo, são 3 oportunidades que tu tem de vender outras coisas para aquele paciente. Porque ele não vai ali, ele só vai fazer o Botox, que é o resgate daquele Botox. Ele vai fazer uma outra coisa, um laser, uma boca, um estimulador, é a porta de entrada, enfim, né? Então, assim, as pessoas ficam assim, ai, como que eu vou estruturar esse plano anual? Cara, 12 vezes no cartão de crédito. E bota vantagens nisso, assim, também, né? Então, assim, cara, toda mulher gosta de uma parcelinha, né? Então, assim, e aí uma recorrência, pensa assim, eu tô tendo um desconto, tô pagando em 12 vezes, eu não vou precisar pensar em desembolsar o Botox de novo. Quando eu vim pra outro Botox, eu vou investir em outra coisa. Então, eu acho que cuidado, né? A pessoa também se sente bem de, tipo, tá se cuidando ali, de estar sempre na melhor versão, né? E aí é que tá. Muitas profissionais da área HOF que eu atendo hoje não têm visão estratégica do negócio delas. Por exemplo, tu tem que pensar, mas eu vou fazer um plano anual, qual que é o... Gente, é porta de entrada para que tu consiga ter 3 pontos de conexão com a tua cliente, pelo menos durante aquele ano. Então, pelo menos ela vai ficar te acompanhando no Instagram, porque ela já comprou de ti. Tu já criou confiança, um laço com ela já de início. E tudo isso aqui são iscas, só que tu tem que ser estratégica, tu tem que olhar pro teu negócio com estratégia. Não é tipo assim, vou tentar vender preenchimento labial. Vou fazer uma foto de preenchimento labial, um card falando dos benefícios do preenchimento labial ou do Botox pra tentar vender. Não é isso. É tu conduzir isso e pensar, se eu fizer isso, essa vai ser a consequência. Eu vou atrair tantas pessoas pra cá e dessas pessoas eu vou fazer essas estratégias pra conseguir converter. Tu tem que visualizar, né? Com certeza, com certeza. E deixa eu aproveitar, e já que a gente tá falando de escala, aqui eu quero trazer mais um apoiador nosso, que é a 10 Contabilidade. É uma das coisas muito importantes também pra quando a gente vem crescendo, pra quando vocês estão crescendo aí a tua clínica. Tem que profissionalizar, não adianta, gente. A 10 Contabilidade, que é um dos nossos apoiadores oficiais, eles simplificam o processo contábil, trazem transparências e te dão tempo para focar no crescimento do negócio, estratégia do teu negócio. Como eles mesmos dizem, nós descomplicamos a contabilidade para vocês. E é muito importante vocês terem uma contabilidade de confiança ao lado de vocês, que realmente vocês se sintam seguras de falar assim, cara, essa contabilidade eu sei que eu posso confiar que eles vão me instruir da melhor forma. E a 10 Contabilidade, eu assino embaixo, gente. É uma contabilidade maravilhosa para vocês confiarem. Para vocês saberem mais, é @10.contedigital. O Instagram deles está aqui, o QR Code também. Podem entrar em contato que tem um presente especial para vocês lá, para eles analisarem hoje a situação atual do negócio de vocês e conduzirem para o melhor benefício aí da tua clínica, da tua estética. Lu, então a gente falando de desejo aqui, né? Tem alguma coisa, alguma ação que tu faz hoje, até com o teu lançamento recente aí da linha de skincare, tem alguma ação específica que tu não abre mão de fazer diariamente, que desperta o desejo consciente ou inconsciente do teu público? Rotina. Eu digo assim, para criar desejo, a gente tem que fazer todos os dias as mesmas coisas, né? Então, as pessoas sabem que todos os dias eu acordo ali às 5 da manhã, que eu vou na academia, que eu tenho uma alimentação saudável, que eu tô trabalhando, mas é rotina e constância. Eu acho que isso cria mais desejo. A parte do skincare também surgiu, a Lumen Care nasceu também pela essa rotina. Hoje eu mostro todos os dias eu usando meus produtos, como que eu faço essa parte de introdução dos produtos, para que ele funciona. Então eu acho que pra gente criar desejo e alimentar esse desejo, é a tua rotina. Nossa, se ela faz isso todos os dias e funciona realmente bem todos os dias, eu também quero, né? Então eu acho que essa é a parte principal, assim, sabe? E essa questão, né, da tua rotina, né? Como é que tu começou? Porque eu acredito também, né, que o CNPJ, ele é muito reflexo do CPF estar bem. Que nem eu falo, às vezes eu recebo algumas mentoradas, né, algumas meninas que estão num momento um pouco mais com a agenda mais vazia, que estão mais desanimada, que estão um pouco frustrada com alguns resultados que estão tendo. E acabam desanimando e acabam parando. Até recentemente eu fiz uma sessão de direcionamento com uma que estava bem desanimada, justamente por isso, e ela não postava mais nada, né?
E uma das coisas que eu falo muito, que nesses momentos, que energia é movimento. Então, tu precisa se movimentar, tu precisa fazer acontecer. Tem que atender paciente modelo, tem que fazer as suas coisas, tem que se cuidar pra não deixar isso refletir no CNPJ. Ou, em que momento tu conseguiu começar a encaixar essa qualidade de vida do CPF e isso trazer um reflexo pro CNPJ? Aquilo que eu falei, né? Meu pai sempre me ensinou a ter energia nas coisas, né? Tudo que eu entregava, tudo que eu imaginava, tudo que eu desejava, eu precisava fazer isso acontecer, né? Então, assim, a energia que a gente entrega, até com a clínica nova, tu fazer todo um investimento de uma clínica hoje, e ainda mais no porte que a gente tá trazendo isso tudo, o Luciano parava e me questionava assim, Lu, será que vai dar certo? Será que não é muito investimento? Será? Mas e se não der? Eu disse, ai, pode parar. Que não tem e se não der. Eu vou fazer acontecer, sempre fiz. E eu disse assim, não troca essa energia, ó, vai dar certo sim, vai bombar, vai ser algo. A minha energia é algo que eu tô sempre. Eu não penso assim, ai, hoje eu não tô bonita, ai, ou eu sou burra, ou eu não sei o quê. Eu nunca falo essas coisas pra mim. Nunca. Eu entrego sempre o meu melhor. E se às vezes não deu uma certa. Não, eu entreguei meu melhor e eu vou fazer melhor amanhã. Né? Então, assim, eu sempre penso nisso, sabe? Eu conduzo a minha vida em relação a isso. E isso gera muito até dentro da nossa própria clínica, com nossos colaboradores também, né? A gente fazer com que essa energia mude. Às vezes, as entrelinhas, né? Eu brinco assim, ó, eu e a doutora Andressa estavam um pouco afastada, assim, e começou a energia da clínica já ficar um pouquinho ruim. Paciente faltando, e não sei o que, desmarcando e tal. Peguei e sentei com ela, assim, ó. É assim, assim, assado, vamos mudar, vamos conversar, vamos não sei o que tá te acontecendo? A gente tem que ser transparente, né? Guria, no outro dia, a energia muda. Entende? Assim, porque pessoas se conectam com pessoas e a gente precisa de conversas corajosas todos os dias. A gente precisa, tanto na parte do nosso comercial, nos nossos colaboradores, na nossa família. Eu digo assim, se dentro da nossa casa, do nosso relacionamento, as coisas não estiverem bem, a gente não vai conseguir ter um CNPJ bom. Isso é fato. As coisas, elas têm que estar conectadas. Se tudo tá dando ruim, em algum pilar tu tá errando, né? Então, é realmente essa entrega. A gente precisa cada vez entregar mais, entregar com qualidade, mas que a energia seja muito boa também. E é muito importante, que nem tu falou, eu achei incrível a tua fala. E é muito importante a pessoa entender, né? Tu ter essas conversas difíceis, tu visualizar onde é que tá isso e tu fazer alguma coisa diferente. Porque não adianta tu ficar que nem, ai, será que vai dar certo? Ah, então vou deixar, não vou... Tu nunca vai estar pronta, né? Tu nunca vai estar pronta pra tomar uma decisão, pra tomar uma ação diferente. Mas que nem eu falo, né? Somente novas ações, novas decisões te levam para um novo caminho. Se tu quer um resultado diferente, tu precisa agir diferente. Bel, e até por nossos colaboradores, assim, ou para nosso relacionamento mesmo, né? Por exemplo, ai, meu sonho era ganhar flores, né? Por exemplo, eu não gosto de flores, né? Meu marido não me dá flores, que eu não gosto. Ele me dá presente, que flor morre. Mas, por exemplo, assim, se o meu sonho é ganhar flores, eu tenho que falar para ele, olha, meu sonho um dia é ganhar flores, eu quero ganhar flores. Entende? Então, assim, as pessoas, elas não têm que adivinhar aquilo que tu gosta e aquilo que tu quer, né? E isso serve também para os nossos colaboradores. Como que tu vai conduzir ali a tua secretária, enfim, se tu não conversa com ela, se tu não mostra o jeito que ela poderia ser, o que ela poderia fazer, né? Então, como ela gostaria de ser tratada. Então, eu acho que tudo isso gera essa conexão, é a conversa. As pessoas assim, ai, mas como que ela não se toca que ela fez errado? Ela não vai se tocar se tu não falar, entende? Assim, então as coisas, elas realmente precisam ser ditas. E às vezes dói. As pessoas dizem às vezes que eu sou muito sincera, né? E o meu paciente às vezes chega lá, por exemplo, ai, doutora, eu acho que não fez muito efeito, e o paciente tá, sei lá, uns 5, 10 quilos a mais. E eu disse, mas a gente engordou, né? Vamos falar a verdade. E as pessoas têm medo de falar isso, entende? Assim, tipo, tem medo da pessoa se ofender ou tudo mais. Mas a pessoa vai achar talvez legal, poxa, ela realmente notou, ela tá me orientando de uma forma diferente, enfim, né? Não tinha pensado por esse ângulo. Exatamente. Então, assim, talvez eu esteja botando energia numa coisa que não é, né? Então, eu acho que isso tudo a gente vai conduzindo e vai tendo conversas realmente corajosas. Eu não era assim, nessa parte. Eu era daquela assim, ai, como que essa pessoa não vê isso? Como que não sei o que? E ficava braba, né? Assim, hoje em dia, a nossa inteligência e o quanto a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que a gente precisa ter perspectivas diferentes também, né? E a gente precisa coordenar essas pessoas.
Hoje, graças a Deus, eu tenho uma coordenadora de processos dentro da clínica. Então, porque o que eu sentia? As minhas colaboradoras tinham muito vergonha de vir e me falar alguma coisa, ou, né, criar essa barreira, assim. E hoje, com a coordenadora lá, ela tá lá pra ouvir elas, né? E a gente tá com uma equipe de 13 pessoas. Então, é muitas mulheres, muitas TPMs pra gerir, né? Então, isso é maravilhoso, porque daí ela vai ali, ela escuta, ela traz realmente aquilo. E aí, eu chego num ponto alto ali, né? Pra conversar com a pessoa, enfim, dependendo da situação, o que é. Então, mas principalmente... E aí, eu consigo conduzir isso melhor, né? Falar mais de coisas boas do que só ruins, né? Sim. Criticar, elogiar e não só criticar, né? E então, é um filtro, né, também, pra ti conseguir também passar pra elas essas melhorias. E uma das coisas, eu acho que é a comunicação, né? Quando tu é líder, né, de equipe, e que nem mesmo tu falou, às vezes a pessoa, ela quer que a pessoa, ela adivinhe. Cara, a pessoa não vai adivinhar. Não tem como. E é muito importante essa profissionalização também. E, novamente, vem a parte estratégica. Tu tem que ser estratégia. Tu tem que ter estratégia por trás do teu negócio, da tua clínica, senão não vai acordar um dia e tudo vai estar maravilhoso. Teu direct, o WhatsApp da clínica tá lotado de gente querendo. Não, tu tem que se agir de maneira diferente. Deixa eu aproveitar e falar mais de 2 apoiadores aqui do nosso podcast. Falando, né, de criação de conteúdo constância, nós temos a Media Vortex Digital, que apoia o nosso podcast desde o início. É uma agência que cuida de toda a presença digital das marcas, da estratégia, captação de conteúdo, do planejamento, as postagens. Se você está precisando delegar a parte de mídias sociais, de criação de conteúdo, a Media Vortex é a empresa certa para você fazer acontecer. E, como eles mesmos dizem, conteúdo estratégico para marcas que querem ser lembradas. Entrem aqui, QR Code na tela, @MediaVortexDigital, para eles te ajudarem nessa construção de conteúdo. E já que a gente tá falando, né, de desejo e tudo mais, uma das coisas que a Luana faz muito bem também é se vestir, tá sempre linda, maravilhosa. Obrigada! E quero falar agora também sobre um outro apoiador que faz muito sentido com isso, que é a Demi Joias, que inclusive trouxe um presentinho para o Lu. Que inclusive elas são minhas pacientes maravilhosas. Eu amo a Demi, ó. Tenho muitas coisas dela, eles elas são incríveis. Se quiser olhar, pode olhar, eles prepararam um presentinho especial pra ti. Elas sabiam que era pra mim? Sabiam. Ai, gente. Lindo, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Essa, olha... Depois a gente já vai botar, tá? Tá, ótimo. Depois a gente já coloca. Gente, então a Demi Joias é uma marca que nasceu para apoiar o empreendedorismo feminino através da revenda de semijoias consignada. E hoje impacta mais de 350 mulheres que mandou esse presentinho incrível. Gente, eles têm uma qualidade, são joias banhadas a ouro, então são joias de qualidade. E eu sempre gosto de trazer assim, se hoje tu tá querendo colocar algo a mais aí na tua clínica, na recepção, pra agregar, é uma coisa que as mulheres, elas vão querer. Elas estão ali esperando pra consulta, elas têm isso à disposição dela, elas vão olhar. Porque uma mulher adora um brinquinho novo, uma pulseira nova, um anel, a gente sabe que precisa. Isso é uma coisa que a gente fez, né? As pacientes que têm aniversário, que atingiram um ticket durante o ano dentro da clínica, a gente manda um brinco pra ela no aniversário dela, assim. Então, isso é muito legal, E aí as pessoas, por que ela ganhou e eu não ganhei, né? Então, assim, já cria um desejo de ter também essa experiência também. E que nem a gente comentou sobre o desejo, né? Se hoje tu desperta o desejo da pessoa e tu está sempre bem vestida, bonita, reflete aquilo que tu é, aquilo que tu quer, faz sentido pra ti, a pessoa, ela vai olhar uma semijoia ali, ela vai falar, cara, é o que a doutora usa. Então, eu vou querer, será que tem aquele brinco que a doutora tava usando? Será que tem aquela pulseira? Gente, isso aqui é um up que dá no faturamento aí da tua clínica, muito legal. A gente tem que se cuidar, né? Na verdade, além de a gente se arrumar pra nós mesmos, eu amo me arrumar, eu amo estar na frente do meu espelho lá, arrumando meu cabelo, eu que faço meu cabelo, eu que faço tudo, a minha maquiagem. E as pessoas, elas sentem esse cuidado. A pessoa chega lá na clínica e vê que tu tá bem arrumada, que tu tá bem vestida, que tu tá bem cuidada. Ela já olha assim, poxa, eu também quero isso, né? Eu quero esse cuidado, eu quero me sentir bonita dessa mesma forma, né? E até a tua energia, que nem tu mesmo falou, se a pessoa chega no lugar e tu tá com uma energia boa, cara, isso aqui que ela faz dá certo? Quem sabe eu vou começar a ir na academia de manhã? Quem sabe eu vou começar a me cuidar mais?
E a pessoa, ela começa a se inspirar e uma coisa vai puxando a outra, né? E as pessoas, elas querem o mínimo, né? Elas querem fazer o mínimo e ganhar o máximo. Exato. Né? Então, assim, às vezes eu penso, eu tô na academia, eu tô fraquíssima e tal, e eu disse assim, eu não posso dar meu mínimo. Eu tenho que dar meu máximo, sabe? Já que eu tô aqui. E isso acontece também na hora da minha avaliação. Eu não posso dar meu mínimo, eu tenho que dar meu máximo, entendeu? É a minha entrega ali, né? Então, eu ponho isso como meta de vida sempre. A gente tentar colocar o nosso máximo sempre. Sempre. E até a questão de autocuidado, né? Tu é a vitrine do teu negócio sempre, principalmente quem trabalha com a parte facial, com a parte de estética, né? Cara, tu tem que estar na tua melhor versão. Se hoje a tua melhor versão, tu se sente melhor, maquiada, com o cabelo limpo, com o cabelo escovado, por que não entregar o teu melhor? Ali é onde as pessoas vão ter esse contato contigo, tu tem que estar na tua melhor versão. Seja no Instagram, seja no consultório. Dá o teu melhor naquilo para que tu esteja melhor também. Com certeza, e constante evolução, né? Exato. Então eu sei que 2026, a doutora Luana Amorim vai estar num outro patamar de vida em relação ao nosso grupo. Com a linha de skincare, a Lumincare, com também o Hub Amorim, com a clínica nova e também com a parte do LA Academy, fazendo toda essa parte de ecossistema da clínica. Que incrível! Já sonhei lá e já mentalizei. Claro, já tá feito. Já tá isso. feito, já tá sendo tudo criado. E quero te dar mais um presentinho do nosso apoiador, da Lumine, uma vela aromática aqui pra ti. Que sucesso! Gente, pra te guardar o nosso cheirinho aqui do podcast. Ai, uma delícia, meu né? Deus do céu. Gente, isso aqui é sucesso, hein? Arrasou. Muito lindo, né? Uma delícia. Gente, eles trabalham muito com essa questão do marketing mesmo olfativo aí na tua clínica, na tua estética. Eles fazem home spray, velas aromáticas pra dar de presente, pra fazer faz um muita mimo. Diferença. Faz toda a diferença. Instagram deles já está aqui na tela também pra vocês, o QR Code. Velas aromáticas, spray pra deixar a tua clínica, pra dar de presente. É sempre uma boa escolha. Não tem como a gente não gostar, né? E Lu, pra gente finalizar aqui, se existisse um código pra despertar o desejo do paciente, pra que as nossas... para o nosso público colocar em prática. Se existisse esse código, como que ele seria? O que tu indicaria para elas fazerem? Entregar a verdade. Entregar a verdade, entregar a rotina, entregar a constância. Eu acho que entregar resultado, né? Primeiro, o resultado, né? Então, assim, quem não tem resultado, busque melhorar e trazer resultados, mas principalmente entregar para o paciente e mostrar que aquela dor dele pode ser sanada. Né? Então, eu acho que é basicamente isso. E tu perguntou se as pessoas querem desistir, querem, né, realmente tá difícil, agenda vazia. Procurem algo que vá se conectar, faça algo que você gosta, chama a amiga, chama uma paciente. Eu sei que aquilo ali vai ter um custo, cobra o preço de custo, mostra que tu tá fazendo, mostra o resultado, sabe? Assim, mostra que tu tá realmente se dedicando para aquilo, né? Mas principalmente entregar resultado, verdade, constância para os pacientes, eles vão querer estar do teu lado, não adianta. Delícia. Estar em movimento sempre é uma boa opção, né? Exato. Estar conectada. Às vezes a gente fica muito em casa, a gente fica muito no nosso casulo e a gente acaba ficando cada vez mais para baixo, né? E a comparação, né, Vé? Assim, as pessoas veem assim, aquele mundo fantástico ali, como se a doutora Luana Amorim não tivesse problema, não tivesse boleto, não tivesse nada. Cara, todo dia é um desafio, só que a gente tem que saber conduzir isso tudo. E aí, ficar se comparando com o outro, não é legal. A gente tem que se inspirar, mas a gente não pode se comparar. E é muito comum eu falo isso porque nós passamos por isso. A gente, de vez em quando, se pega pensando nisso e a gente tem que se controlar, né? Que é o quê? A gente compara sempre o nosso bastidor com o palco do outro. O Instagram, ele é o nosso palco e ele aceita qualquer coisa ali. Então, eu tô aqui passando por um momento desafiador, alguma coisa, tô mais desanimada, né? Tô buscando... E daí eu olho lá a Luana brilhando, eu penso, gente do céu, eu fico mais pra baixo ainda, ao invés de olhar aquilo como um impulso, digamos, gente, eu preciso me movimentar. Não, preciso fazer algo diferente pra minha vida. Exatamente. O que é que eu vou fazer? Analisa, gente. Clareza é o primeiro passo. Inclusive, lá dentro da minha metodologia, o nosso primeiro passo, primeira fase é o destrave. Tu ter clareza da tua essência, do que te diferencia pra te colocar isso para o mundo. E colocar metas também, né? Exato. Eu acho que é importante. Até onde tu quer chegar. Metas semanais, metas mensais, é pra tudo isso, sabe? Tu sabe que dentro da minha mentoria a gente tem o planejamento day, que é a gente fazer o planejamento mensal das mentoradas. A gente senta juntas, abre um calendário e fala o que tu vai fazer de ação nessa semana, quanto que tu quer faturar, vamos abrir isso, qual ação, qual funil.
Por quê? Pra mim, isso era uma coisa assim, tipo, gente, é óbvio. Básico. Só que eu descobri que elas não sabiam disso. E daí eu fiz uma aula completa falando, tipo, ela falou, Bev, eu nunca tinha colocado uma meta. E eu não sabia como eu atingiria essa meta. Falei, gente, então, todos os meses agora a gente tem isso justamente por isso. A maioria delas tem clínica, né, mas não tem ainda uma equipe. Então a gente senta juntas, por quê? Entre atender e fazer o planejamento mensal, eu vou atender, né? Então a gente senta juntos e fala, gurias, agora é a hora. Vamos sentar juntas aqui, vamos fazer o planejamento mensal de vocês pra vocês saberem o que precisa fazer. Mas eu tenho meta até pros meus horários. Tipo assim, não, tudo eu tenho, assim, o horário certinho. O que eu faço? Se eu vou na academia às 6 e eu volto 5 para 7, eu sei que eu tenho que tomar banho até às 7h15, sabe assim, secar meu cabelo até às 7h30, fazer minha maquiagem pra 8 horas eu tomar meu café da manhã. Então, assim, eu ponho metas até de horários pra mim, pra eu render durante o dia. Que maravilha. E a gente trabalha com agenda, né? Quem trabalha com agenda, é melhor ainda. Eu boto tudo na minha agenda. Tipo, meus compromissos todos, assim. Porque daí eu sei exatamente o que eu preciso cumprir, o que eu preciso fazer. E daí tu consegue visualizar. Porque às vezes a gente acha que não fez nada, mas na verdade a gente só fica andando em círculo justamente porque não tem tudo isso visual. Exatamente. Lu, quero te agradecer muito pela nossa conversa. Foi uma troca riquíssima. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tô acompanhando todo o teu sucesso aí, nichando essa parte da Hoff. Eu acho muito importante. E a gente pensar em coisas realmente que vão trazer mais conhecimento para as pessoas que estão começando. Tem muita gente começando aí, né? E até um dado que é interessante trazer para cá, no último ano, nesse ano, tem mais CNPJ fechando do que abrindo na área da saúde. Então isso mostra que quem realmente está no mercado, ele vai continuar. Então assim, as pessoas elas não podem desistir, não é fácil, é algo competitivo demais mesmo, mas a gente precisa entregar o nosso melhor. Ai, que incrível. Muito obrigada, Lu. E até a questão desse dado, né, muito importante. Cara, é movimento. Tu tem que estar em ambiente, tem que estar se movimentando, tem que estar em ação pra que tu não acabe desanimando e fique naquele limbo de ficar sentada esperando. A pessoa precisa se encontrar, né? Assim, porque eu vejo que as pessoas querem realmente faturamentos altos, né? Mas talvez não é aquilo que ela queira, não é aquilo que ela gosta, não é aquilo que realmente faça sentido pra vida dela, né? E as pessoas fazem porque, sei lá, mãe achou legal, pai achou legal, né? Então, assim, é realmente nichar. E tá no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, isso conecta. E fazer o que tem que ser feito, pagar o preço daquilo que tu quer, né? Muito obrigada, Lu. Então, gente, esse foi o Código do Desejo. E a gente abriu, acho que, muito claramente aqui o que fazer, o que não fazer, os movimentos que tem que ser feito. E antes da gente encerrar, quero agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, 3G Aceleradora, Demi Joias, Media Vortex, 10 Contabilidade Digital e a Lumine com as velas dela. E cada uma aqui representou um pilar, representou um ponto que a gente conversou aqui dentro do nosso podcast hoje. E eu quero saber de vocês, né? O que acharam? Comentem aqui embaixo. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo. Quem vocês querem ver por aqui também, deixem nos comentários que a gente vai estar olhando, analisando de uma forma aprofundada. E muito obrigado por acompanharem nós até aqui. Nos sigam lá nas redes sociais, @Código Aberto Podcast, no meu pessoal, @BessFlores. Deixem aqui teu like, já se inscreve, ativa as notificações para estar por dentro toda terça-feira, 11h30 da manhã. Um episódio novo e um beijo. E até a próxima. Eu me despeço também e falo que também as pessoas podem me seguir, né, lá nas redes sociais também. Se tiver dúvidas, perguntar, debater, eu adoro trocar experiências também. E sigam aí o Lumen Care, a sua nova rotina de skincare. Ai, maravilhosa. Beijo, gente. Tchau. Tchau.